tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre Jesus prediz sua morte e ressurreição. E o texto que nós estaremos estudando agora se encontra lá em Mateus 16, do 21 ao 28. Acompanhe aí, ok? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E o que é que nós podemos aprender acerca desses versículos, né? No verso 21 ao 23, Jesus ele começa, né, a explicar aos seus discípulos, né, que ele veio com um propósito, de que era necessário ele ir para Jerusalém para sofrer nas mãos dos líderes religiosos, nos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, que ele seria morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Imagine para os discípulos que estavam ali caminhando com Jesus, ouvir aquelas coisas que Jesus falou para eles. E aí Pedro, ele chega à parte, não ali no meio de todo mundo, ele vai ali, ó, mestre, vamos aqui, e fala: Senhor, isso nunca vai acontecer com o Senhor. E é, Jesus vai, chega para Pedro e fala: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas dos homens. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. A reação dos discípulos é de choque e incredulidade, especialmente a de Pedro, que se atreve a repreender Jesus por falar sobre sua própria morte. É interessante notar que apenas momentos antes, Pedro havia sido elogiado por sua confissão de fé em Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. No entanto, agora ele age movido por um desejo de evitar o sofrimento e a morte de seu mestre. Pedro, assim como os outros discípulos, ainda não compreende plenamente o propósito e o significado da missão de Jesus na terra. Para os discípulos, a ideia de um Messias que sofre e morre era difícil de aceitar, pois ia contra as suas expectativas de um libertador político e militar. No entanto, Jesus insiste na necessidade de sua morte e ressurreição como o caminho para a salvação e a vida eterna. Sua disposição em enfrentar o sofrimento e a morte demonstra seu amor incondicional pela humanidade e sua obediência irrestrita à vontade do Pai. Além disso, este episódio ele nos desafia a examinar as nossas próprias reações diante do sofrimento e da adversidade. Assim como Pedro, podemos ser tentados a evitar ou rejeitar o sofrimento em nossas vidas, sem compreender plenamente o propósito redentor que ele pode ter. E do verso 24 ao 28, Jesus fala sobre a questão de como a questão do discipulado radical, né? A questão de como ser discípulo dele e o que isso requer para ser um discípulo de Jesus. E ele diz, né, que se alguém quiser
acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus ele não busca seguidores passivos ou meros simpatizantes, mas aqueles que estão dispostos a sacrificar tudo, tudo, para segui-lo verdadeiramente. Jesus ele se entregou por inteiro, ele entregou tudo. Então ele entende que nós, como seguidores de Cristo, como discípulos dele, nós temos que sacrificar tudo também. Este chamado desafia a noção convencional de sucesso e conforto, convidando os discípulos a abraçar uma vida de renúncia e serviço. Jesus ele começa delineando os 3 princípios fundamentais do discipulado radical: o negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a ele. Jesus está chamando os seus seguidores a abandonar suas próprias vontades e desejos em favor da vontade de Deus e do serviço aos outros. O primeiro tópico é negar a si mesmo. Isso implica em deixar de lado o egoísmo e a busca por autossatisfação, colocando as necessidades dos outros acima das nossas próprias. Isso significa estar disposto a sacrificar nossas próprias vontades e ambições em prol do reino de Deus. Segundo tópico, tomar a cruz. É uma metáfora poderosa que evoca a ideia de aceitar o sofrimento e a diversidade como parte do caminho do discipulado. Assim como Jesus ele carregou sua cruz até o Calvário, seus seguidores são chamados a carregar suas próprias cruzes, enfrentando as dificuldades e desafios com coragem e fé. Terceiro e último tópico é seguir a Jesus. E isso implica em comprometer-se com ele de todo o coração e seguir seu exemplo de amor sacrificial e serviço aos outros. Isso significa estar disposto a caminhar onde quer que Jesus nos leve, mesmo que isso signifique abandonar conforto e segurança. Este chamado ao discipulado radical é desafiador, mas também é recompensador. Jesus promete que aqueles que estão dispostos a perder suas vidas por causa dele irão encontrá-las verdadeiramente. Em outras palavras, o verdadeiro significado e propósito da vida são encontrados em seguir a Jesus de todo o coração, em vez de buscar a gratificação egoísta e temporária. E é isso, meus irmãos, que esses 7 versículos têm para nos ensinar acerca daquilo que Jesus falou aos seus discípulos e aquilo que ele fala para nós hoje, através da mensagem da palavra dele. Que essa palavra ela seja vida na sua vida e que você repense aquilo que você tem feito para o reino. Se você tem realmente sido um discípulo de Jesus. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente aqui o que é que você achou interessante sobre essa palavra ou algo que você entendeu e queira compartilhar conosco. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.